Olá, tudo bem? A eutanásia em animais é um tema sensível e muito complexo. A abordagem confronta aspectos relacionados a questões éticas, técnicas e emocionais tanto para o tutor quanto para o médico veterinário. É uma decisão difícil e que requer a compreensão da dor do animal e a aceitação da experiência de luto. Sobre este assunto a gente conversa agora no estúdio CFMV. Aqui com a gente, a médica veterinária e conselheira suplente do CFMV, Virgínia Emerick. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que prazer tê-la conosco. O prazer é meu, Léo. Muito bom falar um pouquinho da nossa profissão. Virgínia, a eutanásia é a forma de encerrar a vida do animal sem dor e com o mínimo de estresse. Em qual contexto esse procedimento deve ser considerado? A eutanásia é um procedimento que vai chegar na vida do profissional em algum momento, né, da trajetória laboral dele, né? É um assunto extremamente delicado, né? Como você falou, envolve sentimento, né? Tanto para o proprietário do animal quanto para o médico veterinário. Mas a eutanásia ela também é considerada aquela boa morte, né? Ela significa uma boa morte. E a medicina veterinária tem essa prerrogativa de abreviar os sofrimentos dos animais, né? Esse eu acho que talvez seja nosso principal foco nessa conversa, porque a gente também tem o abate sanitário, no caso de doenças, né, de zoonoses. Temos também o abate para fins de consumo, mas aquela eutanásia que é feita com animais, né, de companhia, que hoje são também representados como membros da família, é aquela que traz para a gente essa história do luto que você fala, né? Então, alguns aspectos da eutanásia justamente para minimizar, né, a dor e o sofrimento desse animal quando ele não está tendo uma qualidade de vida, né? Então, é a oportunidade que o tutor tem de interromper, de olhar para aquele animal com empatia, com amor e de escolher interromper aquele sofrimento dele, né? Então, na medicina veterinária a gente faz isso. O próprio Código de Ética, ele nos dá, de ética não, a resolução, né, da eutanásia, resolução 1000, ela nos dá essas alternativas de quando fazer essa eutanásia. Então, é para abreviar o sofrimento, né, para trazer essa boa morte, para casos de zoonoses, né, de doenças que afetem o rebanho ou tragam prejuízo à saúde da população humana, animais de pesquisa, né? Nesses casos a gente está autorizado a fazer o procedimento. Neste caso, no caso específico de animais de companhia, a eutanásia ela é aplicada quando se esgotam todas as possibilidades, é isso? Quando o animal está em sofrimento, ou seja, ele tem um prognóstico reservado, não responde mais ao tratamento, né, tem uma dor intensa. A gente costuma fazer essa avaliação, o profissional que atua, bem do ponto de vista daquelas 5 liberdades, são muito faladas, né? Então, assim, como que a gente vai avaliar se esse animal está tendo uma qualidade de vida, né? Através de uma avaliação do bem-estar dele. Ele tem que estar livre de dor, ele tem que conseguir comer, ele tem que conseguir andar, ele tem que estar livre para expressar o seu comportamento. E quando a doença avança num ponto que você vê aquele seu animal que não consegue mais comer, não consegue beber, não consegue andar e tem dor extrema que não responde ao medicamento, ele está tendo qualidade de vida, né? Então, é nesse momento que tem que haver um consenso, né? O proprietário desse animal ele tem que estar preparado para esse momento, né? O profissional dá para ele esse diagnóstico, ele sabe que existe essa possibilidade, mas ele tem que querer, isso tem que ser respeitado, né? A vontade desse proprietário tem que sempre ser respeitada. Mas quando ele decide olhar para esse animal com uma compaixão, com um amor e interromper a vida, também é um ato de amor em função do sofrimento que esse animal tem. A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, porque a gente vê aí muito desprendimento, talvez, enfim, uma série de questões emocionais envolvidas de fato. Agora há pouco você falou sobre a resolução 1000 do CFMV, que orienta de fato os médicos veterinários sobre como proceder, como realizar a eutanásia. Quais são as principais questões éticas envolvidas neste tipo de procedimento? Sim, como eu estava falando, o médico veterinário, para ele exercer a sua profissão, ele tem que conhecer as resoluções que regem, né, alguns procedimentos, e a eutanásia é um deles. Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar esse ponto de vista do bem-estar animal, né? E se ele está numa doença,
com prognóstico reservado ou não responsiva à medicação, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem uma resolução que é a 1236, que ela fala um pouquinho do bem-estar, né? Para a gente se guiar também. Depois dela, a gente tem também aquela resolução a 1321, que vai trazer a documentação, que isso é muito importante, né, para os animais que vão submeter esse procedimento. O que eles vão... o médico veterinário, ele não tem o hábito muito de registrar alguns procedimentos em prontuário e nem tampouco usar os termos de consentimento, né, do proprietário. Então, o proprietário amanhã ele pode alegar que ele não foi esclarecido, que ele não sabia que era assim, porque é um método definitivo e irreversível. Então, o médico veterinário ele precisa conhecer aí alguns instrumentos que vão dar para ele um respaldo de fazer um procedimento desse tipo. E, finalmente, a resolução 1000, que daí ela vai trazer ali a habilitação, a qualificação que esse profissional tem que ter para realizar um procedimento de eutanásia, né? A gente não aprende assim na faculdade, a gente não teve essa formação para né, induzir o animal, encerrar a vida do animal. A gente, principalmente os clínicos de animais, de pequenos animais, o grande inimigo deles é a morte. Mas tem um momento que ele e a família chegam nesse consenso. Então tem lá a resolução 1000, os métodos que são aceitáveis, né, para esse tipo de procedimento. Por falar em métodos, quais são os mais comuns de eutanásia em animais? Então, a gente tem métodos químicos e métodos físicos, né? Os métodos físicos são aqueles mais voltados para os animais de produção que vão virar consumo, né? E os métodos químicos são aqueles utilizados na eutanásia propriamente dita, nos casos que a gente vem falando. Então, sempre um momento, assim, de um ambiente de muito respeito, em que você faz uma indução, uma sedação, uma indução com um anestésico, e a aplicação de um cloreto de potássio para dar uma parada cardiorrespiratória. Isso, para quase todas as espécies, é o método mais aceitável. Tem métodos em restrição, né, voltados para esses animais de consumo, e tem métodos inaceitáveis, né, que eram usados antigamente, monóxido, né, de carbono. Não pode mais a gente usar isso. E como é determinado o método ideal para cada espécie e para cada situação? Isso aí a nossa resolução 1000 ela traz, né? Todos os métodos distintos para cada espécie animal. Então, mas é sempre a prerrogativa que seja um procedimento indolor, né? Num ambiente de muito respeito, e que o animal ele seja submetido ao menor desconforto possível. Então vamos reforçar aqui quais são os procedimentos necessários para garantir uma eutanásia humanitária aos animais. Isso, primeiro, um diagnóstico claro e preciso, né, através de uma avaliação clínica muito bem feita, porque você vai decidir ali, né, pela vida daquele animal. Feito isso, esclarecer para o proprietário, né, não induzi-lo de forma alguma, mas esclarecer com base no quê? Na qualidade de vida que esse animal está tendo. Olha, ele tem um prognóstico reservado, não responsivo mais aos tratamentos, e a qualidade de vida está comprometida. Então, a gente apresenta a esse proprietário esta possibilidade, ou ele chega até nós, né, com essa possibilidade de evitar o sofrimento desse animal. E quando a eutanásia é realizada, ela sempre tem que ser em ambiente calmo, seguro, reservado, porque é um momento de despedida, né? E é permitido, inclusive, a participação dessa família para a despedida desse animal. Então, é um momento de respeito, né, um momento de reflexão. Dignidade. De dignidade, onde esse animal ali, ele tem, né, o seu ciclo da sua vida ali encerrado com os familiares. E aspectos técnicos também que é importante lembrar, é a destinação desse cadáver, né, desse corpo. Ele pode ser liberado para essa família. Hoje a gente tem cemitérios, né? A gente tem uma cerimônia mesmo de despedida, né? Ou tanto pode ir também para um aterro sanitário também, né? Então essas questões técnicas são importantes ser consideradas. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte de como os tutores devem lidar com essa situação, né, com essa decisão, mas antes eu quero falar também de como lidam os médicos veterinários nesse processo, né, nessa tomada de decisão. Imagino que não é uma situação nada fácil, porque você está lidando com
de certa forma, não. De fato, com a perda de um paciente, mas também com toda uma estrutura de família, né, da família multiespécie. Sim. Então, você fica ali no exercício da sua atividade profissional de médico veterinário, ao mesmo tempo tem que atuar numa esfera da psicologia, digamos assim, porque você precisa conversar, precisa trabalhar, precisa fazer entender com que a família entenda a necessidade de realizar aquele procedimento. Como fica a cabeça do médico veterinário e o que fazer para equilibrar tudo isso? A eutanásia é sempre um momento muito delicado na vida do profissional que faz isso de forma eventual, né? Mas principalmente naquele profissional que faz isso de forma rotineira. Eu sou uma dessas profissionais que já atuei lá no início, né, da minha profissão, quando eu comecei a exercer em centros de controle de zoonoses. E antigamente, sem querer, né, falar a minha idade, Léo, mas a gente tinha protocolos, inclusive, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né, onde a eutanásia era um indicador que a gente tinha que mandar. Nossa. Então, assim, essa história começou para o controle da raiva, né? Os centros de controle de zoonoses, eles foram desenvolvidos nessa ótica de controlar a raiva. Então, a gente tinha 3 canis, que esses animais eles eram capturados, eles rodavam 3 dias, e no 3º dia não tinha um 4º canil, tinha eutanásia, né? E aí, era para uma situação de surto totalmente aceitável, só que esse modelo ele veio se perpetuando ao longo do tempo. E a gente que inseria nesse mercado ali de trabalho do serviço público, a gente se deparava com essas práticas, né? Eu me lembro que no início eu não ia no canil porque eu não me formei para isso, né? E no controle de zoonose a gente tem que ver um sentido ali de você fazer a eutanásia do animal, né, dentro de um programa que faça sentido. Isso veio se transformando ao longo dos anos, né? Graças a Deus. Mas eu já tive que fazer muitas eutanásias da qual eu não me orgulho, né? E isso trouxe no exercício, né, da minha profissão, do meu cargo, do meu emprego, isso trouxe muitos prejuízos para mim. Eu sou uma médica veterinária que passei por uma síndrome de burnout. E foi quando eu descobri um novo... Eu falo que a medicina veterinária ela é maravilhosa, porque ela nos dá um leque de oportunidades. E eu sempre quis trabalhar no serviço público, eu não quis trabalhar no serviço público por uma falta de opção, sabe? Eu queria estar ali. Mas quando eu comecei a adoecer, aquilo começou a me trazer pânico, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí a medicina veterinária, tão maravilhosa, me dá uma oportunidade de trabalhar em outro ramo. E foi assim que eu saí desse processo. Então, a gente tem que olhar sem preconceito de que vai ter momentos que a gente vai precisar de ajuda profissional, ainda mais para quem faz isso de forma corriqueira, Uma né? rede de apoio, é uma né? rotina. O rodízio profissional que a própria Resolução 1000 ela recomenda, ele tem que ser efetivado, porque só um profissional vai estar sempre fazendo eutanásia, ainda que ela seja justificada, necessária, como são nos dias de hoje, né? Hoje não se faz mais eutanásia indiscriminadamente. Eu peguei um pouco dessa transição, né? E não fazia, mas havia casos em que era necessário a gente fazer para abreviar o sofrimento desse animal, de forma justificada, de forma transparente. Ali até eu me sentia útil, eu falo, né? Não tinha aquele peso. Hoje eu fiz porque realmente eu tirei aquele animal daquele sofrimento, ou eu fiz porque era de uma zoonose e o impacto que isso pode trazer na população, ela é muito grande. Mas a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de uma ajuda profissional. E os profissionais que trabalham no consultório, que fazem isso eventualmente, eu acredito que a família, amigos também, né, compartilhar dessas informações sejam importantes para não trazer esse peso no dia a dia. Vamos falar dos tutores. Eu imagino que, assim como eu, todos os tutores prefiram que o seu animal de estimação ele faça a sua passagem de uma forma natural, não é? Não gosto nem de considerar a possibilidade de ter que interromper a vida de um dos meus animais via eutanásia, dado o sofrimento que é. Não para o animal, porque ele vai ter uma morte digna, mas para quem realmente cuida, né,
daquele bicho, seja o tutor, seja o médico veterinário, a dor fica ali e por muito tempo, né? A dor se transforma em saudade, enfim, diversos fatores envolvidos aí. Como conversar, como convencer, digamos assim, o tutor a autorizar este procedimento? É um desafio também. É um desafio, né? Por isso que eu falo, né? A gente tem que deixar muito claro, né? Aquilo que você, a avaliação profissional e técnica que você fez, mas a decisão, ela é desse proprietário, ela é desse tutor desse animal. A gente jamais pode induzir, né? Porque a gente não sabe a representatividade que esse animal tem para ele. Para você, talvez você falou assim, jamais eu queria imaginar. A gente percebe que para você tem uma representação de membro da família, porém para outros não vai ter. Né? Quando eu trabalhava nesse cenário de zoonoses, a gente passou por muitas pessoas que queriam se desfazer dos seus animais e assinavam o termo de eutanásia, e na época era admitido, porque estava com carrapato, pulga, porque mudou e não quer mais Era levar. completamente banalizado. Era banalizado, indiscriminado, né? Hoje não, hoje a gente já vê uma parcela daqueles proprietários que de fato assumem a guarda responsável, né? Que eles se empenham em dar um conforto para o animal, não esse conforto de supérfluo, mas tratar o animal como deve ser Bem-estar. tratado, né? Comida, água, abrigo, saúde, carinho, alegria, lazer, né? Então, para essa parcela, para essa fatia, realmente é um momento difícil, mas eu acho que tem que ser uma decisão conjunta, sabe? E aí que vem, eu acho, um olhar de compaixão dessa família. Eu já tive essas experiências de despedidas emocionantes, né? Que nos emocionavam também, mas que o proprietário ele entendeu que era a melhor decisão, que aquela decisão não era um ato de covardia, mas um ato de amor. Existem alternativas paliativas à eutanásia em casos terminais ou de sofrimento extremo? Existem, né? Isso tudo vai muito ao olhar da qualidade de vida, né? É como no ser humano, né? Tem proprietários que querem que o seu animal partam ali, pertinho dele, dentro da casa, onde eles estão confortáveis, onde eles foram criados. E aí, né, se possível, nessas medidas paliativas de fornecer medicamentos que controlem a dor, né? Ou medicinas alternativas que tragam mais conforto para esse período, para essa fase terminal do animal, aí sim é válido que esse animal ele fique ali no aconchego daquele lar para que ele, né, termine ali seus dias. Virginia, quais são os recursos disponíveis para dar suporte emocional, tanto aos profissionais quanto aos tutores envolvidos nesse processo? Isso aí é interessante, porque é uma disciplina que a gente não aprende, não é? Mas a vida ensina, Sim. né? Como qualquer perda, a morte de um animal também é a fase de um luto, né? E o luto ele precisa ser vivido em qualquer fase, né? Se a gente perde um parente, um amigo, um animal que é um amigo, um filho, né? A gente tem que viver esse luto, não dá para pular essa etapa, porque senão isso vai comparecer lá na frente de alguma forma. Então o luto ele precisa ser vivido, né? São momentos de lembrar daquele animal, de lembrar, talvez você pegou ele filhote, você viu ele crescer, você viu ele ficar velhinho, né? E aquela dor da saudade, ao tempo, ela vai se transformando numa dor gostosa. É assim conosco, né? Então, eu acho que não existe uma receita. Eu acho que existe dos profissionais para com essa situação um olhar de empatia, né? De experiência pessoal, de respeito, né? De que essa dor ela vai passar e ela passa, né? E para que ela passe, é preciso que a gente passe por esse momento de luto. Mas aí a família, eu acho que a família junto, os amigos, fazem esse processo ficar mais suave, né? Mas é um processo de luto que precisa ser vivido para que a gente resolva isso e caminhe em frente. Siga em frente, porque, né, e lembrando essas memórias e quem sabe trazendo um outro animal para trazer essa alegria, não substituir, mas para completar essa alegria, né, deixada.
Na sua visão, há uma mudança da sociedade em relação a essa percepção sobre a eutanásia? Como a gente pode ampliar essa discussão? Hoje a gente estava comentando um pouquinho disso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu sou de uma época do serviço público em que as pessoas paravam a antiga carrocinha para despejar, descartar esses animais, né? E ao longo do tempo a gente vai vendo que isso foi completamente mudado, né? Não é mais aceitável. Teve que vir Ministério Público com termos de ajuste de conduta, teve pressão da sociedade, né, organizada na proteção animal. Veio isso tudo para dar um freio nesse abandono indiscriminado dos animais, mas não freou tanto assim, né? Porque se a sociedade de fato ela tivesse consciência do que é isso, a gente não estaria tanto abandono de animais. E a gente continua tendo esse abandono. Talvez eles não vão mais para esses centros de zoonose para eles serem eutanasiados como era lá atrás. Mas eles continuam sendo colocados na rua, né, para sofrer ali maus Largados à própria tratos. sorte? Então, assim, eu acho que a sociedade também está passando por um processo de transformação. E esse processo passa pela responsabilidade que ela assume quando ela tem um animal, né? Não é só dar água e comida, não, esse animal ele precisa de carinho, ele precisa de um abrigo, ele precisa de ser controlado, ele não pode sair e voltar para a rua, né? Porque ele pode trazer até doenças para a família. E ele precisa também de ser cuidado quando ele precisar de algum serviço de saúde. Eu acho que a gente está em um processo de construção, que alguns vão percebendo que isso agora está ficando sério, né? O animal começa hoje a ter um status de detentor de direito, né? E então a população ela vai aprender, ou porque ela abre a cabeça para ter essa clareza, ou porque ela vai ser de alguma forma penalizada, né? Porque hoje a questão de maus tratos em animais é um assunto amplamente discutido e voltado também para quem pratica esses atos, né, de maus tratos. Virgínia Emerick, médica veterinária, conselheira suplente do Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui com a gente, conversando sobre eutanásia em animais. Quero te agradecer por esse bate-papo tão enriquecedor. Aqui o estúdio sempre à disposição. Muito obrigada, foi muito legal falar um pouquinho sobre esse assunto e também, né, sobre a minha experiência e quem sabe alcance algum profissional que esteja passando por isso, né? E eu digo que a medicina veterinária é maravilhosa, ela nos dá múltiplas formas de exercer a nossa profissão com muita maestria. Muito obrigada, viu? Nós quem agradecemos. E a você também, muito obrigado pela sua companhia. Segue a gente em nossas redes sociais e até o próximo Estúdio CFMV.